qual é a principal herança perversa do populismo para a América Latina no longo prazo e quais são as ações mais eficientes para impedir essas consequências? Eduardo Viola. Bom, isso aqui é realmente... Não, acho que nós já falamos bastante de várias... Claro que as heranças vão depender do grau da densidade desse populismo, do grau de prevalência, intensidade em que ele existe. Então, a herança, no caso de Venezuela, é muito trágica, não há a menor dúvida sobre isso, e é muito difícil imaginar coisas boas para a Venezuela no futuro, digamos. Agora, se nós vamos a situações tipo Bolívia ou Argentina, nós temos, assim, por exemplo, no caso de Bolívia, por um lado, existe uma das heranças importantes é que a cultura mais dinâmica, esse é um paradoxo, porque é importante, a cultura mais dinâmica da Bolívia, das terras baixas, que não é pro-populista. A cultura passiva e não dinâmica, não modernizante, é a cultura do altiplano, que é populista no sentido, de toda maneira, do populismo que é de base de movimento social, não é um populismo de tipo a partir de cima e centralizante. Mas, quer dizer, o ponto é que, de um lado, que o ascenso do populismo bloqueou a possibilidade de continuar modernizando a Bolívia, mas o principal bloqueio era, ou seja, que as reformas econômicas da década de 80 na Bolívia tiveram boa resposta nas terras baixas, inclusive pela influência da cultura brasileira, né, em Santa Cruz de la Sierra. E no altiplano tiveram muito pouca influência. E então, inclusive, quando a rebelião e todo o irredentismo étnico contrário, digamos, no caso da Bolívia, derrubou uma coisa que teria sido de grande modernização da Bolívia, que era ativar todo o gás natural, inclusive para exportar mais para todo com isso, para Chile e demais, e para gás natural liquefeito, tudo, e isso foi feito pela coisa, essa cultura que é para dentro do altiplano e demais, mas que não queria, eram nacionalistas para dentro, né? E ela triunfou, e agora nós temos essa situação. Por um lado, a Bolívia, essa cultura do altiplano, pela primeira vez na história, se expressa. Isso é real, isso é um negócio, essa é uma sociedade que esteve muito submersa, em parte porque ela é assim também, porque ela é muito para dentro, digamos, tá certo? Mas em parte porque há uma série de tradições na Bolívia, digamos, desde a colonização espanhola, contrárias a ela. Então, pode ser que, do ponto, a herança qual é até agora? É que o setor mais dinâmico que criava uma economia moderna na Bolívia, que era das terras baixas, está, neste momento, constrangido, digamos, está sendo e até ameaçado de ser destruído, e até uma ameaça de guerra civil, que não vai acontecer nunca, porque isso é contido por Peru, Chile, Brasil e Argentina, digamos, está certo? Mas essa seria uma possibilidade. Então, no caso da Bolívia, pode ser que a herança, até agora a herança parece muito negativa, mas pode haver em algum momento positiva, no sentido de que possa haver uma cidadania mais universal e que em todo esse processo aumente a autoestima do povo do altiplano e no futuro seja uma sociedade mais integrada, a sociedade boliviana. Mas isso tem mil ifs no meio de tudo isso. Enfim, eu acho que no caso argentino, falando um pouco mais sobre o caso brasileiro, digamos, ou seja, eu vendo um pouco há toda a herança da matriz mais de longo prazo, essa está aí, digamos, estamos melhorando, superando um pouco, mais difícil, digamos, tá? E está isto que aconteceu no curto prazo, eu diria que há 2 ou 3 componentes fundamentais de enfrentar, digamos, que seriam para um discurso antipopulista da herança perversa potencial. Um tem a ver com o componente aparelhamento do aparelho do Estado do governo do PT. Então, o questionamento disso forte, dizer, nunca mais isso, ir para um Estado absolutamente meritocrático, não tem mais tem 500 cargos de confiança na cúpula e no Congresso não tem quase nada e se acabou. Isso é uma demanda de que o lado moderno da sociedade deveria exigir e colocar. Ou seja, já se criou um mal. O Estado
dos militares era mais meritocrático, depois veio a Nova República, que se degradou, depois veio Fernando Henrique, que reintroduziu um pouco a meritocracia, mas não suficiente, e agora uma degradação aparelhística, digamos. Então, isso é um dos componentes importantes a enfrentar. Outro componente importante a enfrentar é introduzir contrapartida de desempenho no Bolsa Família, digamos, ou seja, ser gente que fale, mas isso se precisa uma pedagogia prévia, isso é o trágico. Que candidato vai falar isso de oposição na próxima eleição, que o Bolsa Família não pode continuar como está e que tem que ser, não vão falar. Aí depois é muito mais difícil reformar, porque você, para mudar, tem que mudar a cultura, tem que mudar a percepção, senão aparece como uma coisa, digamos, ou seja, então mas seria um outro fator muito importante. E o terceiro decisivo me parece a questão da reforma política, porque, é dizer, uma reforma que criasse primeiro, agregação de preferências racionais no sistema de partidos e criasse uma relação eleitor-elegido que favorece a representatividade, a transparência e a accountability, são fatores que lutariam contra a herança populista. Então, me parece, esses, por exemplo, são coisas que não são medidas a ser tomadas, mas são elementos de um discurso racional, liberal, pragmático, digamos, consistente, que é transpartidário, digamos, ou seja, que a gente deveria promover, digamos, para combater os componentes da herança populista perversa recente, de meio prazo e mais antiga, digamos.